Olá pessoal, eu me chamo Laís Daniele, eu sou uma das integrantes do Grêmio Páginas do Futuro aqui da Escola José Ângelo dos Santos. Hoje vamos ter um podcast com o comandante Wagner e a nossa diretora José. É muito importante que você fique até o final do vídeo para entender melhor sobre a nova modalidade da Escola Cívico-Militar. Bom dia, diretora Josélia. Hoje eu tenho umas perguntas para te fazer aqui. E a primeira pergunta para você é: qual foi a principal necessidade ou dificuldade que a escola levou à decisão de adotar para virar cívico-militar? Então, a Escola José Ângelo, ela tem uma disciplina bem difícil, né? Não só pelo um turno, porque a escola ela oferta 3 turnos. Ela oferta matutino, vespertino e noturno. Então, assim, nós temos uma realidade no matutino, outra à tarde, né, no vespertino, e outra diferente no noturno. Então, isso demanda da equipe gestora muito tempo para poder ficar cuidando dos conflitos e indisciplina na escola. Então, nós precisamos de avançar nos nossos resultados nas avaliações, porque quando nós entramos nessa escola, né, essa equipe gestora que está aqui, foi duas grandes metas e ações que a gente tinha como objetivo de alcançar para essa escola aqui. Porque quando nós assumimos a escola, ela estava muito desorganizada. Nós precisamos de organizar, tornar um ambiente mais acolhedor, agradável para todos os estudantes, como também para os servidores. Essa meta nós já conseguimos. Mas a meta de melhorar os resultados da Escola José Ângelo, nós ainda não conseguimos. Nossos resultados nós não somos a pior escola, né, mas a gente precisa estar entre as melhores. Então, o nosso objetivo é que os nossos estudantes tenham um melhor resultado. Para isso, a equipe gestora, a coordenação, a diretora, a secretária, todos nós temos que estar envolvidos, os professores, com a aprendizagem dos estudantes, que é o primeiro foco e é o primeiro quesito do edital, que ele fala que para uma escola virar cívico-militar, ela tem que ter baixos resultados de aprendizagem, e a nossa escola se encaixa nisso perfeitamente. Outro quesito, se ela tem muito boletim de ocorrência. Nós temos bastante boletim de ocorrência. Porque quando nós entramos aqui, essa escola aqui, ela era uma escola que, no noturno aqui, não tinha professor que queria entregar as aulas, não conseguia nem dar aula. Era estudante fumando em todos os espaços da escola. E a gente sabe que não é permitido, por lei, fumar dentro da escola. E também, assim, até alguns estudantes com alguns entorpecentes foram pegos aqui. Então, assim, nós tivemos uma parceria muito boa com a Polícia Militar no ano 2024 e 2025, que melhorou já bastante essa indisciplina, né? Só que nós precisamos de avançar mais. Nós precisamos de que a polícia seja nosso parceiro aqui dentro da escola, que eles estejam aqui o tempo todo, entendeu? Então, assim, porque eles vão cuidar dessa parte da disciplina dos estudantes, né? Essa parte de indisciplina, de conflitos, de crimes, por exemplo, bullying, né? Que assim, geralmente acontece dentro da escola, né? Discriminação, outros fatores, né? Violência mesmo, de briga de estudantes. Então, quem cuida disso aí é a polícia, né? Cívico-militar, quando eles estão aqui, né? Então, assim, nós precisamos dessa parceria para melhorar nossos resultados e melhorar também esses crimes que os estudantes cometem dentro da escola, né? Que é bullying, que é violência, que é fumar dentro da escola, coisas que não podem. Então, assim, há outras escolas da cidade que já viraram militar e cívico-militar, eles tiveram grandes avanços. Já os dados, assim, são, assim, aparece rápido o resultado. Porque os estudantes focam mais, né? Porque por eles estarem aqui cuidando, chamando a atenção, chamando os responsáveis para poder cuidar de cada caso, a equipe gestora pode se ocupar com a aprendizagem de fato. Saber qual é aquele estudante que está lendo ruim, aquele estudante que está ruim em matemática, aquele estudante que precisa de melhorar. Então, nós vamos ter mais tempo para cuidar disso. Porque nós ficamos aqui, vocês mesmos que estão aqui, vocês percebem que toda manhã a equipe gestora está numa sala ali fechada com algum aluno, estudante ou com algum pai cuidando de indisciplina. Então, assim, esses casos precisam de melhorar na escola. Quando nós achamos que nós deveríamos, né, se inscrever para a Escola Cívico-Militar, justamente com o objetivo e com o intuito de melhorar a Escola José Ângelo. Então, a escola é uma escola que ela é antiga na cidade, ela mudou para esse prédio há pouco tempo e nós estamos, assim, nesse processo de tentar uma reforma nela. E para ficar tudo bem, vai precisar da reforma, vai precisar também dessa parceria para cuidar desses fatos que incomodam o processo de ensino e aprendizagem na escola.
Então, assim, nesse momento, para nós é importantíssimo que a comunidade, que os pais, porque vai ter o dia que vocês vão ter que vir aqui votar, né? Sim. Então, assim, nós precisamos que vocês sejam nossos parceiros para melhorar a escola, porque é muito bom quando você está numa escola e você tem orgulho de estudar naquela escola. É muito bom quando aquela escola ela tem só resultados bons, entendeu? Então, assim, ninguém quer estudar ou quer estar trabalhando num grupo que ele é apontado com algum fator de discriminação, fator ruim na sociedade. Ninguém quer. A gente quer sempre estar num time que ganha, né? Então, nós vamos fazer com que a escola seja um time que ganha, seja uma escola em destaque das melhores de Barra do Garças. Tá bom, muito obrigada pela sua participação e explicação. Obrigada. Bom, pessoal, continuando com algumas perguntas aqui com o comandante Wagner, e ele vai se apresentar agora e depois eu vou fazer uma pergunta para ele. Então, bom dia a todos, a toda a comunidade escolar, bom dia Bom dia. a você, ao Grêmio, né, que está promovendo esse podcast aqui. Eu sou o comandante Wagner, sou da Marinha, militar da Marinha, passei 32 anos servindo a Marinha do Brasil e tenho uma experiência nas escolas cívico-militares desde quando foi implantado o programa em 2019, né, pelo governo anterior. Eu participei ali em 2022 na coordenação do Centro-Oeste, né, que envolvia os estados aqui do Centro-Oeste mais Tocantins. E atualmente eu estou como assessor da gestão cívico-militar ali na diretoria regional de Barra do Garças. Então essa é a minha nova função e eu estou bastante motivado para trabalhar aqui com vocês em Barra do Garças e torcendo, né, para que essa escola aqui também venha a se converter numa escola cívico-militar, até mesmo para a gente conseguir alcançar essa melhoria, né, que a nossa diretora colocou aqui agora há pouco. Bom, ficamos muito felizes por essa participação. A primeira pergunta é: qual o principal objetivo da escola cívico-militar na formação dos estudantes? Bom, o principal objetivo, como ele é bem óbvio, né, que seria a melhoria da qualidade da educação, né, aqui no estado do Mato Grosso. E como a gente consegue apurar essa melhoria? Melhorando os índices de desenvolvimento educacional, né, ou seja, o IDEB. Isso como a gente consegue isso? Cuidando da questão da diminuição da evasão escolar, é um dos pontos que a gente trabalha bastante, né? Queremos diminuir essa evasão escolar, o abandono escolar, trazendo o aluno realmente para a escola, que é o lugar que ele deve estar, né? Porque acreditamos que com essas práticas a gente vai conseguir fazer com que a escola ela faça essa acolhida a esse estudante e a gente consiga entregar, né, futuramente um cidadão melhor para a sociedade. Então, a função principal é melhorar a qualidade da educação. Naturalmente que a gente também tem alguma experiência para melhoria de processos. Podemos também trabalhar nisso, né, melhorando os processos aqui da educação, colaborando com a experiência que nós temos. É um pouco abrangente o grupo de militares que estão nas escolas cívico-militares, né? Não é apenas o monitor que fica ali no pátio cuidando especificamente dos alunos, mas nós temos outros militares que trabalham na gestão, né? Temos a figura do gestor cívico-militar, que trabalha assessorando a direção da escola, e temos o gestor educacional, que ele trabalha também ali em parceria com os coordenadores pedagógicos, né? E orientando também esses monitores que estão no pátio. Então, o nosso objetivo maior é essa melhoria da qualidade da educação. Sim. E outra questão é: como vai funcionar a disciplina no dia a dia da escola? A disciplina, o modelo da gestão cívico-militar, ele entende que quando a gente consegue passar para o aluno, né, os direitos e deveres dele, quando há essa comunicação, a gente consegue melhores resultados. Então, o primeiro ponto é conscientizar os alunos sobre os seus direitos e os seus deveres. Eu trabalhei com uma assistente social que eu gostava de uma frase que ela dizia. Ela dizia, sempre quando ela iniciava uma conversa com os alunos, ela frisava:
vocês são acobertados de direitos, mas vocês também têm deveres. Então, é importante que o estudante ele conheça esses deveres, né? Ou seja, se eu vou ter um regimento disciplinar, é importante que os estudantes conheçam o regimento disciplinar, para eles saberem o que eles podem e o que eles não podem. É interessante que eles tenham consciência do que é um ato de indisciplina, que é corrigido dentro da escola, para um ato infracional, que aí já não é mais a escola quem cuida, já é questão de polícia. E os adolescentes, né, jovens, muitas vezes não têm essa noção, essa dimensão. Então a gente entra também com esse processo de conscientização para que eles possam, conscientes do que eles podem e não podem fazer, eles começarem a acertar, né, a questão disciplinar deles. Muitas vezes faz porque a escola está com tanta coisa para resolver, né? Normalmente quem cuida da disciplina na escola é a coordenação pedagógica. E aí a gente percebe que elas estão sobrecarregadas, principalmente em relação à questão disciplinar. Então, quando você ganha essa força de trabalho, que ela chega e ela consegue cuidar exclusivamente da disciplina, ela desafoga vários setores da escola. E esse desafogo, né, é que vai fazer com que a escola ela começa a melhorar os processos dela, com que ela melhore a coordenação pedagógica, de fato, consiga exercer sua função de atividade de coordenação pedagógica, que faz com que o diretor se preocupe mais com as questões administrativas da escola, que a secretaria funcione melhor. Então, todo mundo ganha, né? O aluno, o professor tem mais tempo para dar aula, a turma, ela disciplinada, ela dá mais tempo para o professor trabalhar, né? Então, muitas vezes o professor perde ali 20 minutos no início de uma aula só para conseguir acalmar a turma, para iniciar uma aula. Aí, quando você cuida dessa questão da disciplina e esse professor, ao chegar à sala de aula, ele já tem um aluno apresentando a turma para ele, ele já entra e já inicia a aula dele. Então, ele já ganha também tempo. Então, é isso que nós, né, temos a preocupação de alcançar, essa disciplina, essa consciência de cada aluno, de cada estudante, né, para que ele possa render melhor. E no final, naturalmente, o objetivo vai ser alcançado, que é a melhoria da qualidade de ensino. Sim, muito importante isso que ele falou, viu, pessoal? Bom, o senhor acha que esse modelo cívico-militar vão ajudar os alunos fora da escola também? Com certeza, né? O que nós temos? A escola cívico-militar, ela trabalha com 5 valores, né, essenciais. É o civismo, dedicação, excelência, honestidade e respeito. O que seria o civismo? O civismo, a gente coloca o bem da sociedade, o bem social, acima do interesse próprio, acima do meu interesse particular, né? A gente tem essa consciência coletiva, que muitas vezes há conflitos dentro do ambiente escolar, porque cada um quer que as suas necessidades sejam atendidas. E o bem comum, ele fica em segundo plano. Então a gente trabalha essa questão do civismo, que vai ajudar na formação de um cidadão na sociedade, né? Que ele precisa obedecer regras dentro de uma sociedade. Então a gente já começa com esse primeiro valor primordial, né? A dedicação, onde seja no trabalho ou seja no estudo, nós precisamos empenhar o máximo de esforço para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Então, esse é um outro valor que a Escola Cívico-Militar trabalha, a dedicação para o aluno entender que ele é o grande responsável pelo que acontece com ele. Muitas vezes, né, as pessoas falam, houve alguém que fez sucesso, né, está tendo sucesso e fala, essa pessoa teve sorte. E eu costumo dizer que não existe nem sorte nem azar, existe resultados. Se você se aplica, você vai adquirir um resultado positivo. Se você é uma pessoa desleixada, que não se preocupou, né, os resultados não serão tão bons assim. Então é necessário que se dedique. A excelência você tem que fazer, se empenhar, entregar o seu melhor. Então você como aluno, o aluno ele tem que procurar fazer as atividades com zelo.
com responsabilidade, o professor passou uma atividade física para ser feita, ele tem que entregar o melhor trabalho ali para o professor. Ele vai fazer uma prova, ele vai estudar o melhor dele e fazer uma prova de excelência. Né? Esse é um dos outros valores que nós pregamos dentro da escola cívico-militar. Honestidade. Né? As nossas relações são pautadas pela verdade. Né? Nós temos que ser... Uma vez um aluno, ele me perguntou se ele podia colar. Né? E eu falei com ele, olha, poder você pode. Agora, se você for pego colando, você vai ter que pagar um preço, né? Vai ter uma consequência sobre esse teu ato de indisciplina. Mas eu dizer que você não pode, pode. Agora você tem que ser honesto, né? E entender que quando você foi descoberto, né? Você vai ter que tomar 0 na prova e vai ter que passar por uma responsabilidade em função daquele ato indisciplinar que você cometeu. Né? Então, assim, muitas vezes, né, a gente esquece essa questão da honestidade. Comete lá um ato, mas depois não quer arcar com a consequência. Então, a honestidade é pautada pela verdade. E o respeito, né, que é tratar os outros com deferência, respeitar as instituições, né, respeitar a sociedade, respeitar as leis. Então, não há dúvida que trabalhando esses valores, a gente vai conseguir entregar um cidadão melhor para a sociedade. Então, e muito contribui a gestão cívico-militar, né, para a sociedade. Ele vai aplicar isso na vida dele com certeza. Com certeza. Bom, e como os militares podem ajudar os alunos além da disciplina? Bom, além da disciplina, é um fato curioso, né? Eu trabalhei muito como assistente social e uma das coisas que a gente percebia é que o aluno, ele está o tempo inteiro pedindo socorro, principalmente aquele aluno mais indisciplinado. Então a gente precisa ter uma escuta ativa, entender realmente qual é o problema daquele aluno. E com esses profissionais militares que estão aqui na escola, nós temos uma oportunidade de atender melhor esses estudantes. Então, além da disciplina, muitas vezes a gente faz aquele encaminhamento que vai transformar uma vida ali para um psicossocial. E o psicossocial vai atender aquela necessidade específica do aluno, muitas vezes encaminhá-lo, por exemplo, para o SAMU, né, um sistema de saúde, ou vai encaminhá-lo para até mesmo para os benefícios, né? Houve casos de aluno que ele estava numa situação de vulnerabilidade, a família tinha uma vulnerabilidade financeira, e ele sequer sabia que tinha direito ao pé de meia. E quem foi que passou isso para ele? Foi assistente social. Então você pega um aluno indisciplinado, você pega aquele aluno que... Obrigado. Você pega aquele aluno que ele está meio revoltado, digamos assim, né, porque ele nem foi ouvido, e aí numa conversa ali com o monitor consegue identificar isso, encaminha ele para o profissional competente, né, e ele muda o comportamento dele. Ele entende que ele está sendo o quê? Protegido. Que, na verdade, aqueles militares que ali estão, não estão ali para estabelecer algum rigor disciplinar sobre ele. Mas nós somos parceiros. Né? Por isso que o nome é gestão compartilhada. A gente compartilha a experiência militar, principalmente com a gestão da escola, mas também com os alunos, passando aquela experiência que muitas vezes eles não tiveram nem oportunidade de ter uma conversa ali com o responsável, com os pais, né? E a gente encaminha para os profissionais competentes. Né? Então, essa é uma das formas que a gente contribui muito também dentro do ambiente escolar, além da disciplina. Sim. E para alguns alunos que são difíceis de se adaptar com novas regras, como que vocês vão lidar com isso? Alunos que são difíceis de se adaptar com as novas regras.
Na verdade, muitos alunos eles não se adaptam à regra, isso eu falo por experiência, por eles desconhecerem o programa da Escola Cívico-Militar. Então, quando é esclarecido a ele como o programa funciona, já pontuando as questões que eu falei anteriormente, né, sobre essa ajuda que a Escola Cívico-Militar proporciona a esses alunos, muitos acabam se tornando grandes aliados da Escola Cívico-Militar, porque é um pouco do jovem, eu também já fui jovem um dia, né, da gente ter um pouquinho de resistência às mudanças. Então, toda mudança é natural que cause algum tipo de resistência, principalmente aos jovens, aos alunos, aos estudantes. Mas quando ele percebe, ele passa a testemunhar os avanços que estão tendo na educação, na vida dele, né, e eles observam que aqueles profissionais que ali estão são parceiros, eles normalmente, né, quebram essa resistência, né? Agora, eventualmente, há alguns, né, que não se adaptam mesmo, que não querem o modelo cívico-militar, mas talvez ele não se adapte até a outros modelos de escola. Para esses, a gente chama os pais, conversamos com os pais, conversamos com eles, para a gente poder entender se talvez não fosse um outro modelo de gestão, seria mais interessante para ele, né? Porque, no final, a gente tem que... O nosso grande cliente é o aluno, é o estudante. Ele é o cliente, né? Então, pode ser que ele realmente não se adapte ao modelo cívico-militar e, por isso, ele pode, né, sob orientação da escola e dos pais, né, até ajudá-lo a encontrar um outro modelo de educação que ele se adeque mais. Mas isso são fatos mais raros de acontecer. Normalmente, em pouco tempo, os alunos se adaptam. Sim. Bom, a outra questão muitos alunos têm medo de perder a liberdade de expressão ou mudar a própria aparência para se encaixar nas regras. Como a escola pretendendo garantir que os estudantes continuem sendo respeitados e representados? Essa questão, ela se confunde muito a escola cívico-militar com a escola militar. Sim. Né? Nós temos alguns modelos de escola. Nós temos a escola do Exército, que é o colégio militar. Esse é um colégio mais rigoroso, né, onde os alunos, os uniformes são diferentes também, né? A aparência do aluno, ela tem que ser enquadrada dentro de um padrão, né? E a escola Tiradentes, né, ou a escola Dom Pedro II, que é a escola do bombeiro, que são escolas militares. Característica dessas escolas, todas elas há um processo seletivo. O aluno ele é submetido a um processo seletivo e ele já entra na escola sabendo de quais são as regras, senão ele nem faz o processo seletivo, né? Então ele acaba tendo que se enquadrar nas exigências ali da escola. A escola cívico-militar oferece uma outra forma de gestão, que, por exemplo, dentro da escola cívico-militar não há um processo seletivo, né? Então eu não posso impor regras ali àqueles alunos, regras principalmente de aparência, né? Que o aluno ele precisa se expressar, né? Ele tem a expressão visual dele. Porém, o programa ele começou aqui no estado do Mato Grosso em 2024, está ali engatinhando, né? Então ele foi inspirado inicialmente nesse modelo de escolas militares. E aí não se chegou a cobrar, mas havia uma expectativa de que também essa aparência do aluno, e quando a gente fala aparência, eu acho que a preocupação maior de todos os alunos é em relação ao cabelo, né? Era muito questionada. Os meninos vamos ter que cortar o cabelo. As meninas, a gente vai ter agora que andar com o cabelo preso, usar o rabo de cavalo, o coque, essas coisas, né? Porque inicialmente isso estava previsto por conta da inspiração nas escolas militares. Só que esse ano, agora em fevereiro, o nosso manual sofreu, né, passou por algumas alterações e flexibilizou essa questão do cabelo. Não é mais exigido, né, como era no passado, como é, na verdade, nas escolas militares, a questão do cabelo preso, do uso do coque, não. Está preservado, né, a expressão, né, do jovem, dele ter
o cabelo dele solto, ele usar o cabelo dele do jeito que melhor ele preferir. Logicamente que não se permite exageros, né? Existem alguns cabelos que a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes aquele cabelo está remetendo até a uma organização criminosa, né? E aí ele está querendo divulgar, talvez ali, uma forma na cabeça dele, na mente dele, de poder, de querer impressionar de alguma forma. Então, existem alguns cabelos que fogem muito ao padrão, né? Que aí a gente tem umas limitações. Mas o cabelo solto, né? O cabelo black, que é maravilhoso, né? Isso aí está totalmente preservado, não há problema nenhum. Tá? E, bom, por fim, encerrando, o que o senhor gostaria que as pessoas entendessem melhor sobre a escola cívico-militar? Assim, a escola cívico-militar, quando eu falo de escola cívico-militar, eu gosto de começar falando sobre o que a escola cívico-militar não é, que muita gente confunde. A escola cívico-militar não é um quartel e os alunos não são soldados, né? Há exageros de ambas as partes, né? Eu sei que nós... os extremos, eles são perigosos, né? Aqueles que são extremamente favoráveis ao modelo, né, da gestão cívico-militar, e que muitas vezes o pai, o responsável ali pelo aluno, ele acha que quando a escola se tornar cívico-militar, vai resolver o problema da disciplina daquele aluno ali, que agora ele vai virar um soldadinho, né, e vai entrar, vai melhorar como pessoa, ou seja, vai passar a ser um anjo. Não, o objetivo não é esse, né? A educação, ela é um dever de todos, né? Um direito, né? De todos e um dever do Estado, um dever da família, né? Um dever do Estado e da família. Então, é uma parceria, né? A família, ela sempre tem que ser chamada à escola para ela poder contribuir com aquilo que compete a ela. Então, não pensa um pai de aluno que agora, né, se transformou num quartel e eu vou resolver o problema do meu filho. Não. Por outro lado, né, muito se fala dizendo que a escola vai ser militarizada. A escola não vai ser militarizada. Continua-se preservado ali o diretor da escola, né, as orientações da Secretaria de Educação, permanece inalterada, os professores continuam sendo da rede pública, militar não entra em sala de aula, militar não dá aula, não interfere nisso. Então, há muita coisa que é dito por aí e que, na verdade, não é. Então, eu gosto muito de iniciar essa conversa dizendo o que não é, o que a escola cívico-militar não é. Ela é um modelo de gestão compartilhada, onde nós temos aí os profissionais da educação compartilhando com os militares, né? Principalmente na questão da disciplina, os militares entrando na questão disciplinar. E nessa estrutura dos militares, nós temos 3 agentes importantes aí, né? O monitor, que é aquele que está no pátio, cuidando dos alunos, cuidando da disciplina, né? Ou cuidando para que não haja tantos atos infracionais e mesmo atos indisciplinares, trazendo a segurança da escola, a infraestrutura da escola é preservada. Temos o gestor educacional, que é um profissional que cuida, supervisiona esses militares e, ao mesmo tempo, trabalha ali em conjunto com a coordenação pedagógica, ajudando os coordenadores pedagógicos. E tem um outro elemento, que é o gestor cívico-militar. Ele é um assessor do diretor. Ele trabalha trazendo ali a experiência administrativa que foi somada, alcançada ao longo dos anos em que ele trabalhou ali como militar, e ele tem muito a contribuir, e ele vai ajudar o diretor, assessorar o diretor nessas melhorias de processos, né? Então, o programa é muito amplo, né? Trabalha-se o projeto Valores, como já mencionei aqui, os 5 principais valores que as escolas cívico-militar têm, né? Então, é isso. A escola cívico-militar, ela não vai mudar, digamos assim, não vai
de uma forma contundente, não vai de uma forma imperativa impor, né, nada ali ao aluno. Mas ele vai ajudar com que os alunos possam desenvolver melhor o senso crítico, que eles possam se tornar protagonistas, né, das suas ações. Uma das coisas que eu gosto muito no modelo cívico-militar é a questão da responsabilidade do aluno. O aluno não é um ser passivo, né? Então procura-se na escola cívico-militar desenvolver, por exemplo, a liderança dos alunos. Então quando a gente coloca ali um líder de turma, e esse líder de turma ele se alterna semanalmente para dar oportunidade para que todos os alunos exerçam essa liderança, isso faz com que ele melhore o desempenho escolar dele, faz com que ele comece a se expressar melhor, com que ele consiga falar em público, com que ele desenvolva a liderança dele. E uma das questões principais, que ele desenvolva a empatia, porque ele não pode não ser o líder hoje, né? Mas amanhã ele vai ser. Então ele respeita o colega que está lá, na liderança do dia, porque ele sabe que vai chegar a vez dele e ele também vai querer ser respeitado. Então, essas questões assim são fundamentais aí para o processo da escola cívico-militar. Sim. Então, por fim, a gente encerra aqui. Muito obrigada, viu, comandante? Nada, conte comigo no que precisar. Obrigada. Tá bom? Obrigado. Gente, muito obrigada por ter ficado até o final do vídeo.